Olá, benditos! Hoje vamos ver Isaías recebendo uma ordem de Deus para gritar a plenos pulmões, anunciando os pecados do povo. O Senhor descreveu a aparência de espiritualidade do povo. Eles iam ao templo, obedeciam à lei de Moisés, jejuavam e pareciam ansiosos por buscar ao Senhor. Eles tinham a reputação de uma nação que praticava a retidão e pareciam pessoas que tinham prazer em se aproximar de Deus. Mas tudo era aparência, apenas um verniz espiritual. O coração deles estava longe de Deus, pois quando adoramos porque todo mundo está adorando e não porque é a coisa certa a fazer, nossa adoração torna-se hipócrita. Adorar a Deus implica em muito mais do que guardar um ritual exterior. Também é preciso que haja obediência e submissão interior. Segundo a lei de Moisés, os judeus tinham ordens de fazer um jejum em um dia específico, no dia da expiação, mas, caso desejassem, era permitido que jejuassem em particular. A queixa do povo era que Deus parecia não se importar com seus rituais de jejum e humilhação. Por isso, Deus diz a Isaías que grite a plenos pulmões, pois agora seria exposta à realidade. E a realidade era que seu povo não jejuava com integridade de coração, mas apenas como parte de um ritual vazio. A realidade era que no dia em que eles jejuavam, exploravam os seus empregados e jejuavam por necessidades egoístas do tipo: Senhor, me ajuda a vencer essa disputa, ou Senhor, me ajude a derrotar aquela pessoa. Embora a sua oração fosse acompanhada de jejum, ainda era uma oração egoísta ou até mesmo perversa, com discussões, brigas e até violência. Por isso, Deus não respondia. Esse não era o tipo de jejum que Deus havia escolhido. Aliás, Deus nem mesmo chamava aquilo de jejum, mesmo sendo um ritual feito do jeito certo. Afinal, faltava a essência, um coração puro e sincero. O povo dos dias de Isaías tinha o mesmo problema que os fariseus dos dias de Jesus. Eles confiavam em rituais vazios, separados da realidade espiritual. O jejum real, jejum que é associado ao arrependimento e não à mera religiosidade, tem grande poder diante de Deus. Deus vê além da hipocrisia do ritual religioso vazio. A ideia aqui não é parar de jejuar, mas se acertar com Deus e apresentar o jejum com um coração quebrantado e contrito. Se o povo de Judá queria jejuar de maneira a agradar a Deus, devia, antes de tudo, parar de agir perversamente uns para com os outros e começar a mostrar ações de amor e misericórdia, cada um com o seu próximo. Se o povo unisse o seu jejum a uma vida de retidão e amor de uns para com os outros, eles veriam suas orações respondidas. Eles teriam vidas cheias de luz, cheias de cura, cheias de retidão, enfim, cheias da glória do Senhor. Quando eles clamassem, o Senhor logo responderia. O Senhor ainda acrescenta 3 coisas que eles deveriam parar de fazer imediatamente. Parar de oprimir os outros, tratando-os como animais presos a um jugo, parar de apontar o dedo com ameaças e parar de usar uma linguagem ofensiva. Esses eram os chamados pecados de comissão, isto é, agir de maneiras que Deus havia proibido. Para andar corretamente com Deus, era preciso parar e se proteger contra os tais pecados de comissão. Na sequência, o Senhor dá ao povo o caminho para que eles fossem abençoados. Eles deveriam não somente distribuir o pão, mas também ser sensíveis de alma ao seu próximo. Deveria dar-lhe a comida de boa vontade, expressando amor e afeição sinceros por ele. E fazer isso de coração, como se fosse para o Senhor. Deixar de fazer isso seria pecado de omissão, ou seja, ações que deveriam ser feitas, mas que foram negligenciadas. Quem deseja andar corretamente com Deus precisa abrir os olhos e fazer o que é seu dever diante dele.
Deus prometeu bênçãos àqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. Não somente teriam luz, mas até mesmo a sua escuridão seria como o meio-dia. O sentido aqui é que suas calamidades e provações seriam repentinamente sucedidas pela luz brilhante e alegre da prosperidade. Aqueles que abandonassem os rituais religiosos vazios e buscassem a Deus com corações sinceros e ações sinceras, desfrutariam de saúde e vida em sua alma, algo que seria impossível para um religioso superficial desfrutar. Aqueles que servissem a Deus com corações e ações sinceras seriam chamados de reparadores de brechas e restauradores de caminhos para que o país se tornasse novamente habitável. De fato, ninguém pode construir nada para o reino de Deus sobre o fundamento de uma caminhada superficial baseada na mera religiosidade. Isso nos leva a pensar na grande necessidade de uma obra de reconstrução nos dias de hoje. Vivemos em um mundo quebrado. Em todas as direções há brechas que são amplas e profundas. Muitos corações partidos, lares desfeitos e o que antes era sagrado se tornou um lugar devastado. Onde antes havia uma cerca cuidadosamente construída para guardar a santidade da vida familiar, da vida sexual e do direito à privacidade pessoal, agora há apenas um lugar devastado. O muro de proteção está em ruínas e para muitos a vida perdeu todo o seu significado. Há uma grande necessidade de reparadores de brechas e restauradores de caminhos. A observância do sábado como dia de descanso era outra manifestação de religiosidade vazia para o povo judeu nos dias de Isaías. Os sacrifícios próprios do sábado eram devidamente oferecidos, mas durante o resto do dia os negócios fluíam normalmente, a santificação completa de todo o dia era posta de lado. Deus então os chama para alegrarem seus corações no propósito do sábado para honrá-lo. Assim, a comunhão com Yahvé se tornaria um verdadeiro prazer para toda a nação. O uso correto do sábado ajudaria a formar no povo hábitos de devoção, o que tornaria a religião uma fonte de alegria e deleite para todos. Vale lembrar aqui que os cristãos não são obrigados a observar a guarda do sábado nos dias de hoje. O Novo Testamento deixa claro que os cristãos não são obrigados a observar dias, meses, estações e anos, porque Jesus cumpriu o propósito e o plano do sábado para nós e em nós. O descanso em que entramos como cristãos é algo para experimentar todos os dias, não apenas um dia por semana. O descanso de saber que não temos que trabalhar para nos salvar e que a nossa salvação foi realizada em Jesus. No entanto, embora estejamos livres da obrigação legal do sábado, não ousamos ignorar a importância de um dia de descanso. Neste capítulo, Deus expôs o vazio de dois rituais religiosos praticados nos dias de Isaías, o jejum e a observância do sábado. Ambos são expressões de não fazer coisas. No jejum, você não come. Na guarda do sábado, você não trabalha. Um aspecto importante deste capítulo é nos mostrar que nossa caminhada com Deus não deve ser definida apenas pelas coisas que deixamos de fazer, mas também pelo que fazemos para o Senhor. Ele nos chama para ter uma parte na realização dos seus propósitos e os realiza justamente ao nos dar a graça para a realização desse propósito, porque o doador recebe a glória e o servo recebe a alegria. Esse é o propósito de Deus, que o seu nome seja glorificado e o seu povo se alegre nele. Enfim, chegou um momento em que a nação de Judá começou a ter alguma consciência do seu pecado. Eles tiveram seu teste de realidade e começaram a ver as coisas como elas de fato eram. E finalmente perceberam que todo aquele cenário de pecado e injustiça era por causa dos seus próprios pecados. Mas sobre isso nós falaremos amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!